E aí, galera, vamos começar a melhor parte do nosso simulado lógico, a disciplina de Direito Civil no nosso segundo simulado progressivo para o exame da ordem. Eu sou o professor Paulo Souza, professor de Direito Civil aqui do Estratégia OAB e você pode me encontrar nas minhas redes sociais. Você me encontra aqui no YouTube mesmo, com dicas para o exame da ordem. Me encontra lá no Telegram, prof.phms, onde eu disponibilizo para você os meus materiais gratuitos. No Facebook, prof.phms, para ter mais notícias sobre o exame da OAB. E no Instagram, me siga para ficar por dentro de todas as novidades que a gente tem aqui no Estratégia OAB. E inclusive uma novidade muito legal que tá lá na minha bio. Sabe não? O Vademecum de segunda fase de Direito Civil Empresarial que você encontra. Eu e o professor Alessandro Sanches, que também colega aqui, amigo do professor, amigo e colega do Estratégia OAB, nós e todos os professores de segunda fase lançamos os nossos Vademecums de segunda fase. E o de Direito Civil com Empresarial, somos eu e Sanches. Lá em Civil, você vai ter um Vademecum diferenciado em relação à concorrência para te ajudar na aprovação. Então, segunda fase em Direito Civil, o Vademecum vem junto aqui com a gente, tá? Aproveitem porque tá em preço promocional de pré-venda lá, tá? O mesmo vale aí para os demais professores, em trabalho, Priscilinha com a CLT estratégica dela e por aí vai. Você civilista, a nata do Direito Civil, claro, vai aproveitar lá o nosso Vademecum, tá? Lembrando, inclusive, que no final de semana passada nós tivemos um equívoco, eu gravei cá o vídeo correto para transmitir ao vivo para vocês aí, para vocês assistirem ao vivo, mas o pessoal interno lá dos simulados acabou colocando um simulado outro que eu tinha mandado anteriormente, já simulado mais antigo. E aí ficou eu corrigindo o negócio que eu mandei, mas que acabou saindo diferente, né? Mas esse tipo de coisa acontece, normal, né? Quem não erra, você vai errar daqui uns dias no exame da OAB. Eu só espero que não erre o suficiente, né? Eu espero que erre o suficiente para poder passar sem grandes dificuldades. E claro, com a ajuda do glorioso Direito Civil. E a gente começa com a questão de número 35, como sempre, a questão de número 35. Essa questão de número 35, ela vai tratar do item 11 do nosso curso de Direito Civil, nosso simulado progressivo, item 11 de 30. Carlos firmou o negócio jurídico com James, mas daí tinha que ser Charles, sob a condição de que o pagamento só seria por ele devido se chovesse por 3 dias seguidos. Condição curiosa, hein? Após chover 2 dias, Carlos realizou o pagamento acreditando ter sido a condição realizada. Oxe, rapazinho, mas tá devagar aí o raciocínio. Sobre a situação do pagamento indevido relatada, é incorreto afirmar que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido, então recebeu o indevido, fica obrigado a restituir. Sim, restituição do pagamento indevido. A obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. Perfeitamente a regra do artigo 876. B. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Perfeitamente. Artigo 882 do Código Civil. Mas o cara tá marcando todas. Não, lembra? É incorreta. Haha! Pegadinha. C. Não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral ou proibido por lei. Justamente, paguei o traficante não me deu minha cocaína, me deu talco, eu posso exigir devolução do valor pago? Não. Comprou um curso por rateio na internet e o cidadão entregou uma porcaria pela metade ou não entregou nada? Você pode exigir dele de volta? Não. Professor, mas eu sou consumidor. Um consumidor sem noção e burro, porque não vai receber seu dinheiro de volta. E correto.
D. Aquele que voluntariamente pagou o indevido é presumido o direito ao ressarcimento. Tem que provar. Não provou, babau. Errada. A assertiva D. Questão de número 36. A questão de número 36, ela trata do nosso item 12 do curso de Direito Civil, tá? Você está meio perdido, é só acessar a aula 0, que é acessível gratuitamente. A primeira aula do nosso curso tem quais são os 30 pontos exatamente. O Estado Alfa está executando um crédito fiscal de ITC-MD em razão de uma doação que teve como favorecido João. Como João nunca declarou a referida doação, foi alvo de uma autuação por meio da Secretaria de Fazenda, o que foi possível por meio do cruzamento de dados entre o doador e João, donatário. Professor, mas não era direito civil, aí tá direito tributário. Ei, esqueceu que o direito civil é o direito da vida? A gente resolve tudo. João, em sua defesa, alega que jamais aceitou qualquer doação, arguindo que a referida doação já foi revogada. Em relação à revogação da doação, é correto afirmar: A. Se a doação possuir encargo, João a teria revogado pela simples inexecução. Nossa, de cara, perfeito. Artigo 555. Tem encargo? Tem. Cumpriu? Não. Pum, revoga a doação. O camarada fez a doação, declarou para o fisco, só que revogou. E o fisco foi lá cobrar do donatário a coisa. O ITCMD, amigão, vem não, que eu não recebi nada. Correta, né? B. É possível renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário? Claro que não, pode perdoar o cara, mas não renunciar. C. A doação não pode ser revogada por mera ingratidão. Pode ser revogada pelo quê então? D. É possível revogar por ingratidão uma doação puramente remuneratória? Por ingratidão? Claro, por que não? Artigo 564, eu acho que é. Correto aí? Assertiva A. Você viu? Olha lá, o que o Rodrigo Martins precisa para falar da incidência do ITCMD? Da gente, lógico, do direito civil, do direito da vida. 37. Pedro, essa aqui, né? Essa aqui trata lá do item 10, tá? 10, o ponto 10 da nossa disciplina. Pedro realizou a compra de um carro usado através de um site de internet sem antes consultar um advogado. Vai dar ruim, né? Vai economizar quinhentão? E verificar toda a burocracia que envolve esse procedimento. Meses após a compra, Predo foi surpreendido, né? O Predo foi surpreendido com uma busca e apreensão em relação ao carro, descobrindo então que ainda havia um considerável débito em razão de alienação fiduciária vigente em favor do Banco X. Se lascou. Sabe-se que nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, subsistindo essa garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Em relação a esse instituto, é incorreto afirmar que podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade por evicção. Questão pega consumerista. Aí você lembra do CDC e fala, mas o consumidor não pode abrir mão dos seus direitos. Pera lá, ele comprou num site, falou que tem a ver fornecedor aqui? Não, ele comprou num site de gente que compra carro usado, que coloca lá o anúncio. Só que eu só veiculo o anúncio. Eu não tenho nada a ver com a compra, eu não me vinculo, eu não recebo por isso. Não é relação de consumo. Pode sim, por que não? Artigo 448 do Código Civil. B. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias pagas que pagou, a indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Sim. C. O evicto terá, desde que previsto no contrato, direito à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Olha lá, é o contrário dessa aqui. Não precisa estar previsto no contrato. É regra que ele tem esse direito. Artigo 450
do Código Civil. Errada, assertiva C. D. As benfeitorias necessárias ou úteis não abonadas ao que sofreu a evicção serão pagas pelo alienante. Correta. Incorreta. A assertiva C. Questão 38. A questão 38 que trata lá do item 9 do nosso curso. Jonas e João firmaram um negócio jurídico com direitos e obrigações para ambas as partes. Tá, um negócio jurídico bilateral. Sendo Jonas o credor e João o devedor. Tá. Só marcar lá para depois não esquecer. Em algumas situações já ocorreu de João tentar realizar o pagamento e Jonas não o receber no mesmo dia. Jonas, o credor. Bem como de Jonas cobrar o pagamento no vencimento e João não o pagar no dia da cobrança. Porra, mas é um nó cego e outro cobra e não liga. Em relação à mora eventualmente existente nessas situações, é correto afirmar que A. Apenas o devedor poderá estar em mora? Não, habitualmente. B. Apenas o credor poderá estar em mora? Pelo amor de Deus, não tem sentido. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Artigo 396 do Código Civil. Lembra? O que é inadimplemento? Descumprimento com imputabilidade. Primeira aula sobre inadimplemento. E aí eu vou verificar o inadimplemento absoluto ou o inadimplemento relativo. Mora. É o descumprimento imputável. E se não for imputável? Se não for imputável, não tem mora. Pá. Simples assim. D. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde o momento em que praticou o ato ilícito. Errado. Correta? A assertiva C. Questão 39. Questão 39 trata aí do item 15 do nosso curso, já na responsabilidade civil. Em uma aula sobre responsabilidade civil, você viu o direito da vida, a questão do simulado é sobre a aula de responsabilidade civil do direito civil. Isso aqui é eu falando sobre eu mesmo comigo no meu cérebro. Um grupo de alunos começa a debater sobre sobre a possibilidade de ela incidir em pessoas que não agiram ativamente para a ocorrência de dano. Nossa senhora, eu entrei numa aula de penal, né? Carlos afirma que a responsabilidade civil depende da comprovação de culpa. Armando defende que apenas com o dolo. E Maria diz que a lei é que determina a quem compete a responsabilidade, ainda quando não houver ilicitude. Nossa, isso aqui, ó, né? Só tem um civilista aqui nessa história. Uma civilista ou um civilista. Só alguém que entendeu a brincadeira toda. Sobre o tema, está correto que afirmar que não são responsáveis pela reparação civil. Não é responsável pela reparação civil. A. Os pais pelos filhos menores? Os pais são responsáveis. Errado. B. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, responde. O tutor e o curador pelos pupilos ou curatelados que se acharem nas mesmas condições? Responde. O agente em caráter pessoal pelo dano que causar no cumprimento de um dever legalmente reconhecido? Epa! Esse aqui não está no 932 não. Né? E aqui agente, eu estou pensando num agente público. Responsabilidade civil do Estado. É responsabilidade objetiva. Mas o agente pessoalmente, ele só responde em caso de culpa ou dolo. Aí não. Aqui não é responsável pela reparação civil. O agente em caráter pessoal pelo dano causado no cumprimento de um dever legalmente reconhecido. Aí ele não é. Aí talvez a responsabilidade do Estado, blá, blá, blá. Correta e, portanto, assertiva D. Questão de número 40. Questão de número 40 que trata do item 8 do nosso curso de Direito Civil. Fulano é ótimo, né? Fulano é devedor da empresa X. Mais genérico que isso, só 2 disso, né? Em razão de contrato de prestação de serviços em que se prevê pagamento mensal. Passados alguns meses de regular prestação de serviços e pagamentos, o fulano começa a perceber dificuldades em concretizar o pagamento
por razões alheias à sua vontade, e assim é orientado por um amigo advogado a realizar o pagamento em consignação. Considerando esse caso concreto, não terá lugar a consignação. Sempre cuidado com as negativas e duplas negativas, né? A questão, ela quer saber quando não cabe consignação. Então, o mais fácil é você lembrar, quando cabe consignação? Cabe consignação se a empresa X não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na forma devida, cabe consignação aqui, artigo 335 do Código Civil. Se a empresa X não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos, cabe consignação sim. Se o fulano alegar dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, mas tem dúvida? Fulano começa a perceber dificuldades em concretizar o pagamento por razões alheias à sua vontade. Ele não tem dúvida sobre o objeto, né? Ele estava com dificuldade para pagar. Por quê? Porque o credor não quis, sem justa causa recebeu, não mandou buscar a coisa. Aí ele está com dificuldade alheia à sua vontade. Agora, o item C aí fala dúvida sobre quem deve legitimamente. É a empresa X. Ninguém colocou isso em dúvida. Por isso essa aqui. D. Se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Pois é, eu não sei exatamente se o valor que eu tenho que pagar é esse. Consignação. Correta, a assertiva C. Questão 41, a última, item 13 do conteúdo. Ligados? O contrato em que uma pessoa assume em caráter não eventual, ou seja, em caráter permanente e sem vínculos de dependência. Já estava pensando que era um contrato de trabalho, aí já ia virar uma questão de direito trabalhista, né? Mas é sem vínculos de dependência, então não. A obrigação de promover a conta da outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios em zona determinada, caracterizando-se distribuição, pronto, está aqui a resposta, distribuição. Contrato de distribuição. Correto? A assertiva B. Moleza. Né? Veja, é aí para conceituar o caráter, o contrato de agência e distribuição. Esse é um caso clássico, né? E aqui, para arrematar o simulado de direito civil, lógico que eu não podia deixar passar batido. E se tivesse vínculo de subordinação? Era um contrato de trabalho, ou seja, o contrato de trabalho é um contratinho, lá no meio do direito civil. Direito do trabalho, né? Um filhinho amado, eu diria, Priscila Ferreira, um filho amado do direito civil. Gente, brincadeiras à parte, obrigado aí pela presença de vocês, me acompanhem pelas redes sociais, coloco aqui na tela grande mais uma vez, YouTube, Prof. Paulo Souza, Telegram, Prof. PHMS, Facebook e Instagram, prof.phms. Lembra? Lá no linkzinho da bio do meu Instagram tem o VAD de segunda fase. Continue acompanhando a nossa correção, aproveite a promoção ainda vigente aí para a nossa assinatura da OAB, está acabando, já é o segundo lote, mas aproveita, muita coisa boa nessa assinatura para você. E continue acompanhando a correção do nosso simulado. Hasta la vista, baby!